pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal É de História. A independência do Brasil e a formação do Estado Nacional Brasileiro. Forte abraço! A independência do Brasil tem um marco histórico, tem uma data 7 de setembro. Porém, sabemos que há um processo de sequência de acontecimentos. Dentre eles, 1808, vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão. 1815, quando as invasões napoleônicas elas acabam, Napoleão é vencido e os países da Europa vão fazer uma reunião lá em Viena, o Congresso de Viena. Nesse congresso, o Brasil é levado à categoria de reino. Reino de Portugal, Brasil e Algarve. 1817, em Pernambuco, a Confederação do Equador, que vai desenvolver uma ideia de democracia em toda aquela região. 1820, lá em Portugal, várias revoluções liberais que vai acontecer na região do Porto e eles vão exigir o retorno da família real portuguesa para Portugal. E é o que vai acontecer. Em 1822, em janeiro, vamos ter o Dia do Filho. Em setembro, a independência, o grito do Ipiranga pelo Dom Pedro I. São esses acontecimentos que vão dar força para a nossa independência. O Estado Nacional Brasileiro. O Brasil, nessa época da independência, não havia um sentimento de pertença, de pertencimento. Vai haver posteriormente. O nosso país, Brasil, ele era dividido basicamente no centro-norte, estado do Maranhão, e no centro-sul, estado do Brasil. Os estados, as províncias da região norte, elas eram muito ligadas a Portugal, e havia uma forte força militar portuguesa em toda essa região. No centro-sul, muito mais ligado à corte, ao Rio de Janeiro. E esse distanciamento favorecia a não existência de uma unidade nacional. Vejam só, no processo de independência, quando há o grito de Ipiranga, muitas revoltas vão acontecer na região norte, lá no Maranhão, lá no Piauí, lá no Grão-Pará, lá na Bahia. Esses estados, eles não vão aceitar a independência do Brasil, porque havia ali uma forte presença portuguesa nessa região. Na Bahia, por exemplo, vai ter um ano de guerra, de luta. Os baianos comemoram a independência do Brasil no dia 2 de julho. Foi quando eles conseguiram expulsar os portugueses da Bahia. E assim, nessas outras regiões do norte e nordeste do Brasil. Havia em toda essa região várias tendências militares, políticas, sociais. Mas vai predominar a força do Dom Pedro I, que vai expulsar esses portugueses de toda essa região norte e nordeste do Brasil. O processo de criação da unidade nacional, da brasilidade, vai vir com a nossa independência. Vejam só, figuras importantes como Dom Pedro I, que foi o grande agente político da nossa independência, Dona Leopoldina, a grande protagonista desse processo, a figura do José Bonifácio, que foi o grande administrador e idealizador da organização do Estado Nacional Brasileiro. Muitas instituições participaram desse processo de unidade nacional. A igreja, os militares, a maçonaria, a aristocracia, os traficantes de escravos, a imprensa, vários jornais do Brasil naquela época, como o Correio Brasiliense, a Malagueta e outros jornais que havia em todo o território nacional, contribuíram para a formação da brasilidade. Muitas imagens, muitas pinturas, artes dos grandes pintores daquela época, dentre eles o Aleijadinho, o próprio Debré, ele que vai fazer até a bandeira imperial desse período. Então, a construção de uma brasilidade, da unidade nacional, vai se dar com a contribuição de todas essas instituições e personalidades. Quando tem a independência do Brasil, vai ter a organização deste país, a organização deste Estado Nacional. E para organizar foi feita a primeira Constituição, em 1824.
E nessa Constituição, conhecida como a da Mandioca, havia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, exercido pelo então imperador. Veja só, pessoal, a Europa estava em transformação. Lá não tinha mais o absolutismo, o mercantilismo, não tinha mais a Igreja Católica dominando, não tinha mais o trabalho escravo. A Europa estava em transformação. Quando surge o país Brasil nessa época, o Brasil surge com o absolutismo, o Brasil surge com o mercantilismo, o Brasil surge com o trabalho escravo. 3 coisas vão predominar na existência desse Estado Nacional Brasileiro pós-independência. Vai permanecer o território, vai permanecer a monarquia e vai permanecer a escravidão. Na formação do povo brasileiro, essas questões foram de extrema importância para a elite. Vamos nos separar, vamos formar um país, vamos nos tornar independentes, porém, 3 coisas devem permanecer: o território, a monarquia e a escravidão. A autonomia dessa região formou-se o país Brasil. Da suzerania para a soberania, essa expressão do meu grande professor Fernando Novaes. Da suzerania para a soberania. Consolidou-se o Estado Nacional Brasileiro. Dom Pedro I, o primeiro imperador do país Brasil. A formação, a construção da unidade nacional, da brasilidade vai se dar ao longo de vários anos. A unidade central política no Rio de Janeiro vai também fortalecer as unidades militares em todo o território nacional. O Dom Pedro I ele vai ter um grande título: defensor perpétuo e imperador do Brasil. Ele era defensor perpétuo e imperador do Brasil.